Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos dar continuidade ao assunto de coerência textual, a característica de um texto ligada à possibilidade de se estabelecer um sentido para o texto. Nessa aula nós vamos abordar o sexto dos chamados fatores de coerência textual, ou seja, os fatores que influenciam o processo de produção textual. Em aulas anteriores, de sexta-feira, nós já estudamos os outros 5, os elementos linguísticos, o conhecimento de mundo, o conhecimento compartilhado, as inferências e os fatores de contextualização. Nessa aula, nós vamos estudar o sexto dos fatores de coerência, a situacionalidade, um fator ligado ao contexto comunicativo em que um texto está inserido. Um assunto muito amplo. Daqui a algum tempo, aqui no nosso canal, nós vamos publicar algumas videoaulas que aprofundarão o assunto. Nessa videoaula, como nós estamos colocando a situacionalidade como um fator de coerência, ou seja, que influencia a produção textual, vamos entender que esse fator atua em 2 sentidos. Primeiro, da situação para o texto. Vamos começar tomando como exemplo essa situação comunicativa em que nós estamos agora. Eu, Pedro Brandão, e vocês que estão assistindo a videoaula. Essa situação tem uma interferência direta na maneira como eu uso as minhas palavras. É claro que eu não vou falar com vocês da mesma maneira como eu falo com a minha namorada, nem mesmo como eu falo com um atendente de uma loja. Mas, para vocês entenderem melhor, vamos dar um exemplo. Segue um quadro. Vejam essa nota publicada na revista Isto É, de 2 de fevereiro de 2022. Deem uma pausa para ler. Já leram? Então me respondam. Será que a legenda da foto não poderia ser escrita dessa maneira, como vocês estão vendo agora? Claro que poderia. Aliás, essa seria uma das muitas maneiras como a legenda poderia ter sido escrita. Mas se nós perguntarmos por que foi escrita dessa maneira como foi, aí entra uma coisa. Essa nota foi publicada na seção Semana da revista Isto É, uma coluna que foi publicada logo antes da página dessa notícia que vocês estão vendo agora. Vamos então ler isoladamente o título e o lead da notícia. Deem uma pausa para ler. Perceberam uma coisa? Essa notícia fala de uma série de brigas entre os aliados do presidente, que estavam acontecendo e comprometendo o próprio presidente Bolsonaro. Então vejam agora juntos a nota e o título da notícia junto com o lead. Na nota, o fato de a legenda da foto ter sido escrita do jeito que foi, nos faz entender que a boneca Barbie, em outras épocas, era rival da boneca Elsa, porque eram bonecas fabricadas por empresas concorrentes. Mas agora elas são aliadas para ajudar a empresa Mattel a sair de crise. Na página seguinte, o leitor ainda tem a tendência a ter em mente a ideia de 2 ex-rivais que se tornaram aliadas. E aí esse leitor encontra uma notícia que fala de um fato que aconteceu em sentido contrário, de ex-aliados que estavam brigando, ou seja, tornando-se rivais. Então podemos imaginar que a legenda da foto foi escrita daquele jeito para já remeter ao leitor uma ideia de antagonismo entre aliança e rivalidade. Bem, esse foi apenas um exemplo de como a situação em que um texto é exposto pode influir na produção do texto. Se vocês procurarem em outras revistas, ou mesmo em outras edições da mesma revista Isto É, encontrarão vários exemplos de como isso acontece. Então a situação comunicativa tem influência sobre a produção do texto. E o recíproco também acontece. O texto produzido tem reflexos importantes
na situação comunicativa. Tudo aquilo que nós lemos, seja em jornais, revistas, livros ou em qualquer outro lugar, constitui um mundo textual que não é 100% idêntico ao mundo real. Quando nós produzimos um texto, estamos recriando o mundo de acordo com uma série de opiniões, interesses, objetivos e por aí vai. Vejam esse grampeador. Se eu pedir para 2 pessoas descreverem esse grampeador, nós nunca teríamos 2 descrições 100% iguais. Assim como, se várias testemunhas relatarem um fato, haverá divergências entre os relatos. Um determinado filme tem um público que gosta e outro público que não gosta. Se formos pedir a opinião de uma pessoa que gosta e compararmos com a opinião de uma outra pessoa que não gosta, a diferença será visível. E mesmo a diferença entre as opiniões de 2 pessoas que gostam do filme são variáveis. Afinal de contas, os aspectos do filme que contribuem para isso são diversos. Bem, essa foi mais uma videoaula sobre coerência textual, a característica de um texto ligada à possibilidade de se estabelecer um sentido para esse texto. Um assunto que, por enquanto, fica por aqui. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o foco principal do nosso canal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais, nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.